Olá, alunos do quarto ano! Nossa aula de hoje é a aula 5, Análise de Escrita de Estudantes. Vamos lá? Está o material, né? A nossa aula está na página 11 hoje. E eu indico, sempre faça a leitura pelo seu material, ok, pessoal? Aqui a gente vai ter uma referência, né? E você lê lá no seu material. Então, tá lá. Aula 5. Análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia. Reflexão sobre a língua. Então, o que é análise, né? É observar características, observar como está, analisar, né? Escritas de estudantes. Vocês vão perceber que é um ditado, né? Quando a gente começar o nosso material aí, vocês vão ver. É uma escrita de estudante. O estudante fez um ditado, eles fizeram um ditado, tá? E a ortografia. O que é ortografia? É o estudo da escrita correta das palavras, né? Então, lá no material está lá, na página 11. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai comparar escritas do ditado de um conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. No ditado de um trecho do conto A Fiandeira Preguiçosa, 2 estudantes escreveram algumas palavras com finais diferentes. Leia como escreveram. Então, acompanhe no seu material a leitura da escrita desses 2 estudantes para a gente ver aí o que será que eles fizeram, né? Como será que eles realizaram essa escrita, né? A professora ditou. O ditado é um recurso, né, pedagógico muito utilizado na escola e muito importante para que os professores verifiquem como estão a escrita dos alunos, né, como os alunos estão escrevendo e para que os alunos construam, reflitam, né, através do pensamento de cada parte, cada coisa que vão escrever, construam a sua melhor escrita. Então, vamos lá. Marcos, acompanhe a leitura no seu material. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou em fiar. E tem a leitura do Paulo, que ouviu o mesmo ditado e escreveu dessa forma. Acompanhe a leitura do Paulo. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e, desde esse dia, nunca mais. Então a gente pode perceber que teve palavras que foram escritas com finais diferentes, de formas diferentes, né? Nas escritas dos alunos. E por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? Então, vamos responder esses questionamentos. Vamos pensar, né? Primeiro, a gente vai ter que grifar as palavras lá no texto, tá? Para depois responder lá o questionamento. Então, vamos grifar lá no texto? Então, no seu material, pegue um lápis de cor ou uma caneta marca-texto e localize no seu material essas palavras que estão escritas com o final diferente, que a última letra mudou. Olha lá, tem lá tratou, vestiu, olhou, viu, perdeu, ficou e falou. Na escrita do Marcos, terminaram com U. E na escrita do Paulo, tratou, vestiu, olhou, viu, perdeu, ficou e falou. Terminaram com L na escrita do Paulo, né? E por que será que eles se confundiram, hein? Se você acompanha a leitura, você vai perceber, né?
Localize essas palavras no seu material, se necessário, pause o material para você localizar. E olha lá, eu coloquei aqui para nós podermos visualizar melhor, né, as escritas do Paulo e do Marcos. O Marcos, que escreveu terminando com U, e o Paulo, que escreveu as palavras terminando com L. Então, essa foi a diferença nas palavras deles. Aproveite para localizar, pintar essas palavras nos dois textos. A do Marcos, que estão escritas com U, e a do Paulo, que estão escritas com L. E vai pensando aí, hein? Qual será que está correta? Por que será que eles trocaram, né? Essa letra. Um escreveu com U, outro escreveu com L. Que será, hein, crianças? Que aconteceu com a escrita dessas palavras, né? Quando a gente lê essas palavras, a gente percebe alguma diferença? Sim, dá para perceber alguma diferença? Olha lá, tratou, tratou. Vestiu, vestiu. Olhou, olhou. Viu, viu. Perdeu, perdeu. Ficou, ficou. Falou, falou. Será que a gente percebe alguma diferença só de ouvir ou de ler a palavra? Quando a gente está lendo, ainda a gente percebe, né? Porque a gente está olhando a palavra. Agora, quando a gente está ouvindo, né? Então, vamos pensar aí, fazer um exercício do pensamento. Por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? E não é só as crianças. Qualquer um de nós, às vezes, dá para se confundir trocando as letras. Quando as letras têm o que de igual? Quando as letras têm o mesmo som. Então, a letra U e a letra L, no final das sílabas, ficou com U e ficou com L, é o mesmo som, né? Pouca coisa muda. Então, olha lá, 3. Porque você acha que as crianças se confundem a escrever essas palavras? As crianças se confundem porque elas apresentam o mesmo som final. As letras U e L têm o mesmo som quando estão no final das sílabas. Anote no seu material com atenção. Pense aí, né? Se é isso mesmo que a prof acabou de falar, né? Que o som tá igual no final da sílaba. E anote no seu material essa nova descoberta. Nova não, né? Se vocês prestarem atenção, já sabiam. E 4. Você acha que algum dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente? Se sim, qual deles? Então, professora, como vou saber se ele escreveu certo? Quando a gente está no processo, né, de leitura, de escrita, temos que prestar muita atenção. Então, por isso que as professoras falam prestar atenção na hora que está copiando da lousa, né? Conferir, né? Você conferir o que você escreveu, tá? É muito importante, tá? Leitura de livros, de textos, de versos, porque daí lá o seu cérebro vai gravando a escrita correta. Então, sim, teve um aluno que escreveu correto, olha lá, o Marcos escreveu corretamente as palavras. E como foi que o Marcos escreveu, hein? Terminando com U ou com L? Olha lá a escrita do Marcos. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu, com U, hein? Com espanto, um monte de estopa a ferver. O cortado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou enfiar. Então, as palavras do Marcos estão terminadas com a letra U. E por que será que o Paulo se confundiu, né, gente? Esse é assunto para a próxima aula, hein? Fiquem atentos, esperando aí a nossa próxima aula, que nós vamos continuar as atividades da aula 5, ok? E preste muita atenção sempre na orientação do seu professor, da sua professora, lá no grupo seu, da sua sala de WhatsApp, ou no Radar Escolar Iperó. Sempre fazendo as devolutivas das atividades, através de foto, através de responder
as questões lá no Radar Escolar. Boa aula!